Boa tarde, galera. Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa primeira aula de Geografia com o primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual Inácio Monteiro III. Meu nome é Lilian, sou a professora de Geografia da unidade. E hoje a gente vai começar tendo uma aula mais de diálogo e de apresentação dos conteúdos. No entanto, a gente vai fazer uma aula inaugural, tá? Uma aula diferenciada. A ideia do tema de hoje é geografia e pandemia. A gente falar um pouco sobre a relação que a geografia tem com essa disseminação do coronavírus, principalmente se tratando aqui de Brasil. Tá bom? Só que vai ser o seguinte, eu vou falar um pouco, vou perguntar, vou perguntar e a gente vai dialogando. Vocês estão de acordo? Sim. Certo. Então, beleza. Sim. É nóis, hein? Então, é o seguinte, eu começo me apresentando, tá? E para a gente poder entender de que lugar que a gente está falando quando a gente fala da disseminação do coronavírus, tá bom? O que significa, por exemplo, essa disseminação do coronavírus, se ela se restringisse a uma determinada parcela da sociedade ou se ela se espalhasse, como ocorreu, né, para a maior parte da população, que é a população que está vulnerável economicamente, né, financeiramente, tudo mais, tá? Meu nome é Lilian. Sou professora de Geografia há 8 anos, sou moradora do distrito da cidade de Tiradentes, trabalho e moro no distrito, né, e tenho esse distrito da cidade de Tiradentes como o meu lugar de reconhecimento, de vivência, né, moro aqui há muitos anos, né, 37 anos, desde o início, a gente vai falar um pouco sobre isso também, no decorrer, e a gente precisa entender, para a gente começar, eu vou soltar aqui os slides, vocês vão só me falando se vocês estão visualizando, tá? Vocês vão me dando vão me sinalizando, tá? Porque eu não consigo, não vou conseguir ver, acompanhar junto com vocês, tá bom? Vocês vão sinalizando para mim. Deixa eu só abrir aqui. Peraí. Opa, agora... Ah, não, eu compartilhei a tela errada, gente. Não, pronto, agora sim. Vocês me falam se vocês estão conseguindo visualizar, tá? Sim. Ok. Sim. Tá indo? Estamos Então, tá bom. Ai, que linda essa sala lotada. Ai, que felicidade. Gente, ó, dá uma olhadinha aí. O que vocês estão visualizando? Vocês conhecem esse desenho? Sim. É o corona. É do coronavírus. No coronavírus, né? O DNA, né? As células, né? Do vírus. Eu não sou da aula de biologia, não sou professora de biologia, então eu não vou nem entrar nesse campo, né? Com relação ao vírus especificamente, mas a gente vai falar da relação dele com a população, tá bom? E aí a gente tem hoje como tema a geografia e a pandemia do coronavírus, mais especificamente falando do Brasil, para a gente poder falar da nossa realidade. Tudo bem? E aí a minha primeira pergunta para vocês vai ser a seguinte: o que é geografia? O que a geografia estuda? Para que serve a geografia? Vocês sabem? Vocês querem arriscar? Pode ficar à vontade, eu estou na escuta. O estudo da área? O estudo eu da chuto que área, seja o estudo da mais? sociedade e suas relações. Estudo da terra. Geo é terra, leitura grafia do é geodos. estudo. Geografia. Geografia, estudo da terra. Quem mais? Quem mais está por aí? Quem mais quer falar? A escrita dos mapas. Isso. O estudo das sociedades e como elas se relacionam. Ai, gente, vocês são lindos demais, né? Muito bem, gente. Muito bem. Perfeito, tá ótimo. Ó, vou passar, tá? Essa aula ela tem como objetivo contextualizar essas mudanças ocorridas na sociedade brasileira, né, e no seu território a partir da disseminação da Covid-19, né, que vai transformar esse lugar que a gente conhece. E aí a gente vai falar um pouco, para começar assim, para que serve essa geografia, né? O que é essa geografia, né? Que a gente vai entender como uma ciência humana, porque estuda a história da humanidade,
né? Mas não a história somente enquanto um fato histórico, né? De ações históricas que a sociedade desenvolve, mas essa sociedade ela está em determinado lugar. O que os estudiosos da geografia vão chamar de espaço geográfico. O que é espaço, gente? O que é um espaço? Vocês se arriscariam a falar? Quando vocês escutam falar a palavra espaço, o que vem na cabeça de vocês? Espaço é um lugar onde se ocupa. Um lugar onde se ocupa, gente. É um lugar onde se ocupa. Mas alguns estudiosos, alguns intelectuais de geografia vão falar que, opa, mas como assim o espaço é um lugar onde se ocupa? Que espaço é esse? Eu vou tirar rapidinho aqui o coisa para poder aceitar alguém que está tentando entrar, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Peraí, deixa eu aceitar a galera, eu já volto lá para os slides. Essa geografia, esse espaço geográfico, ele é sim um lugar onde se ocupa? Sim, ele é um lugar onde se ocupa, mas ele pode ser muito relativo se a gente pensar somente por ele ser um lugar que pode ser ocupado, né? É o que alguns estudiosos da geografia vão dizer, que é muito relativo. Por quê? Porque o espaço ele pode ser um espaço vazio de coisa, como, por exemplo, a mochila, que né, tem um espaço que está sobrando, pode ser um espaço sideral, pode ser um espaço de uma sala de aula, pode ser qualquer coisa. Então, ele pode ser vago. Isso dizem alguns estudiosos. Mas a gente, para não complicar a vida, até porque a gente está falando de um conceito que ele é muito amplo, a gente vai usar o termo espaço geográfico para essa territorialização, né? Para essa materialização do território, né? Do lugar, tá? E aí a gente vai falar que a geografia, ela estuda esse espaço geográfico, que é esse território, só que ela estuda não só a materialização, que é a sua estrutura. A geografia não é uma ciência só da paisagem, ou só do espaço, né? Só dos relevos, não é uma geografia que é só do geomapa, né? Agora, do Google Maps, que a galera até brinca, né? Agora a gente já tem GPS, não precisa mais estudar geografia. E, na verdade, não. A geografia, ela estuda esse lugar, esse determinado lugar, com a ocupação social. E aí vai se gerar conflitos, dinâmicas, né? Toda uma estrutura que vai modificar a vida dessas pessoas. Mas ela só se modifica, esse lugar, essa paisagem só se modifica porque existem pessoas ali. Se não existissem pessoas ali, não ia ter como mudar. Não é mesmo? Vocês estão ouvindo? Tá tudo bem? Tá sim. É o primeiro. Sim, tá? professora. Se acontecer alguma coisa, aí vocês dão um toque, tá? Se de repente falhar, o microfone, alguma coisa, a câmera. E aí, o que a gente pode pegar? Por exemplo, a gente está falando de um lugar chamado Cidade Tiradentes, certo? Não, professora, mas eu moro no Inácio. Tá, mas você também mora na Tiradentes. Vocês sabem disso, não sabem? Vocês sabem que vocês moram na Tiradentes? Estudam na Tiradentes? É porque as pessoas podem confundir, muita gente confunde. Sim. Porque, mas eu moro no bairro Inácio Monteiro. Sim, você mora no bairro Inácio Monteiro, mas o distrito é Cidade Tiradentes, tá? A Cidade Tiradentes, ela começa, isso daí a gente pode discutir numa outra aula, né, mais para frente, a gente pode até marcar para falar só sobre Cidade Tiradentes. Ela começa com um projeto de uma construção de um conjunto habitacional que vira bairro e que depois, pela proporção que se deu, pela ocupação, né, populacional, ela vira distrito. E dentro da Cidade Tiradentes é colocar todos os bairros. Por exemplo, eu moro lá perto do Céu Azul. Lá a gente fala, eu moro na Tiradentes, mas é por uma questão de reconhecimento. Mas eu moro na Santa Etelvina, é o nome do meu bairro, Santa Etelvina, entendeu? O nome do meu bairro não é Cidade Tiradentes. Assim como a escola aqui é o Inácio Monteiro, só que fica dentro do distrito da Cidade Tiradentes. Tudo bem? Isso é uma questão de reconhecimento. Agora, quando a gente pensa nessa transformação dessa paisagem, que é a Cidade Tiradentes, por exemplo, né? Que é um lugar, né? Lugar é tudo aquilo que a gente vai reconhecer como como habitável, né? Quando nos dá um reconhecimento de sujeito e tal, a gente vai chamar aquilo de lugar. Então, a gente pode falar que a nossa casa é um lugar, que a nossa escola é um lugar, que o nosso bairro é um lugar, e assim por diante. Tudo bem?
Por exemplo, a Tiradentes é o lugar que eu tenho como reconhecimento de pertencimento. Eu me sinto pertencente. A Tiradentes fez 37 anos, enquanto cidade Tiradentes. A história da Tiradentes é muito anterior a isso, tá? A gente pode discutir isso numa outra aula. Mas o que eu costumo falar para a galera, olha, eu não sei hoje o que é viver em outro lugar. Sabe aquela coisa bem bairrista mesmo, sabe assim? Tipo, nossa, meu, você é tipo Corinthians e Palmeiras. Eu sou corintiana. Eu sou corintiana, tipo assim, né? Eu sou da Tiradentes mesmo, entendeu? Então, porque é o lugar que nos dá o que me dá o reconhecimento de pertencimento a algum lugar. É onde eu ando pelas ruas, eu sei onde que eu tô, eu reconheço os lugares. Mesmo se eu nunca tiver ido, eu sei que, por exemplo, fica perto da Praça do 65. Então, eu vou me reconhecer pelo lugar, porque eu conheço a Praça do 65. Opa, então a outra rua é próxima? Ah, eu me acho. Tá? Então, a gente precisa ter esse reconhecimento. No entanto, quando a gente mudou para cá, lá em 1984, quando minha família mudou, em outubro de 1984, eu tinha só 2 anos. Eu tenho essa cara de 18, mas eu já tenho quase 40, viu? Não estranhe, não. Quando a gente veio para cá, minha mãe falava que o caminhãozinho ia chegando com a mudança e ela ia chorando. O caminhão ia chegando e ela ia chorando, porque não tinha nada. Só tinha terra, né? Grama, mato e tal, né? A Tiradentes é um lugar de Mata Atlântica, então se vocês andarem por aí, essas florestas, por exemplo, o próprio Parque do Rodeio é mata nativa, né, Mata Atlântica, né, mata originária. Então a minha mãe ia só chorando, porque morava na Vila Matilde, que era um pouco mais distante. Então a gente tem esse reconhecimento, né, pelo lugar hoje, porque a gente cresceu, mas no começo é difícil. A mesma coisa se quando você tiver que mudar, por exemplo, eu não sei se vocês todos moram aqui desde sempre. Vocês moram por aqui desde sempre? Eu não. Eu não, mas minha mãe, ela cresceu aqui. Sua mãe cresceu e depois vocês voltaram para cá, né? Então, Sim, quem ela vem cresceu, e depois, Acho que depois foi embora, aí depois ela voltou pra cá. Acho que eu morei aqui desde os meus 13 anos. Então você conseguiu vivenciar em outros lugares, né? Conhecer outros morava lugares, né? em Poá. Em Poá. Eu moro aqui É desde muito- a vida da minha mãe. É Eu muito morei no diferente. Ceará, olha que delícia. Não, e é muito mesmo? diferente. Imagina o Ceará, aí você vem aqui para essa selva de pedra, né? Para esse lugar assim que é tão diferente, Eu que não tem nasci praia, aqui, super seco. fui pra lá e voltei pra cá. E aí você chorou, né? Quando você voltou, né? Não, eu gostei de ficar lá. Eu queria ficar lá, não queria voltar pra cá. Então, quando você voltou para casa, você começou a chorar, né? Eu não quero, eu não quero. Mas é difícil essa coisa da gente se reconhecer no lugar logo de cara. Você precisa de uma adaptação, porque você está num lugar por conta do seu, aliás, por conta da necessidade, mas você cria um vínculo afetivo com o lugar, não só com as pessoas. Você só cria vínculo com as pessoas porque você tem um lugar. Por exemplo, vocês, todo mundo aí se conhecem? Ainda não, né? Porque vocês estão no primeiro ano na escola, né? Não. Pera, eu conheço a maioria. Não, eu conheço a maioria. Mas a gente Não, tipo, a gente pegou uma intimidade de família mesmo. A gente já sabe, todo a mundo gente da já minha sabe sala mais já se conhece, coisas um do outro. Ó, que massa, tá vendo? Mas se vocês não tivessem um lugar, um espaço geográfico. Online a gente conseguiu se conhecer, por incrível que pareça. Olha aí, tá vendo? Não, mas vai chegar, vocês vão ver. Vai dar tudo certo. Daqui pro terceiro ano a gente vai estar vivendo melhor aí. Agora, olha que bacana, vocês só têm essa afinidade ou vão criar afinidade porque vocês têm um lugar em comum. E que lugar é esse? Ou é a escola, ou é o bairro, que às vezes vocês são já amigos de bairro, né? Ou é a escola. Então, assim, vocês precisam ter esse lugar de reconhecimento, de pertencimento, para vocês conseguirem criar vínculo, inclusive, com as pessoas. Vocês conseguiram entender? Tranquilo até aí? Sim. Então, Sim. eu vou pedir para alguém anotar no chat o que eu vou pedir para vocês, é uma liçãozinha de casa. Vocês, na segunda-feira vocês vão receber o formulário, mas eu quero deixar para vocês uma liçãozinha de casa para vocês trazerem para compartilhar com a gente na próxima aula. A gente não sabe ainda como vai ser. Provavelmente daqui a 15 dias, né? É a próxima aula. Então,
Já fiquem preparados. Vocês vão perguntar, né? Alguém anota para mim no chat, por favor, para deixar para a galera lembrar. Vocês vão perguntar para alguém que mora mais tempo aqui na Tiradentes, aqui na região. Pode ser mãe, pai, tia, vizinha. Ah, a gente mora aqui há pouco tempo, mas tem uma vizinha, sempre tem uma vizinha que mora aqui há pelo menos uns 20 anos. Então, vocês vão perguntar para alguém que mora aqui de 15 a 20 anos, né, para mais, como que era antes, quando a pessoa veio para cá? Como que era antes e como que está agora, para vocês observarem essas mudanças na paisagem que ocorrem de acordo com a ocupação das pessoas nesse território. Então, por exemplo, vocês entenderam o que é para fazer? Ô, professora. Entendi, professor. Eu posso falar um pouco? Pode. Sim, entendi. Pode falar. Não, fala aí, pode falar. Alguém vai fazer a pergunta. Eu tava falando, eu moro aqui na cidade. Tá cortando seu áudio. Tá cortando. Faz 15 anos. E olha, eu já vi esse lugar mudar bastante desde que a minha internet era ruim. Eu vou escrever Professora. Eu moro há 20 anos. no chat. Tá bom. Minha mãe chegou aqui quando ela tinha 15 anos. Aí, ó. 15 ou 8, A minha se mãe não me engano. também. Professora, Pode Minha mãe falar. chegou quando eu tinha 15. eu moro no Inácio aqui, também. vai fazer 16 anos, né, na verdade. Aham. Mano, eu já vi muita coisa mudar e muita Muita coisa coisa. acontecer. Muita coisa muda. Tipo, tem lugares que eu via que não era asfaltado, hoje já é, entendeu? Aham. Antes, a educação aqui era uma, agora é outra, entendeu? Já mudou completamente as coisas. As crianças tá bem mais perturbadas do que antes. Verdade. E tá tudo mudado, professora. Aqui Não, na e as Tiradentes crianças é um estão lugar... mais em casa também, né? Não, também, Fica sim. enclausurada nos Professora. prédios. Mas, Oi, meu amor. mas tipo, O meu irmão tá tendo aula. Meu irmão tá tendo aula. Não meu vejo a irmão hora de também, voltar a escola nós. voltou. Tipo, Não vejo professora, a hora, mas meu tem, Deus, que saudade. tem pais e tem famílias que, tipo, não se importa muito com isso, né? E, tipo, deixa o filho lá largado, bem dizer assim, né? Entre aspas. É um negócio meio difícil, né? Na cidade. Não, mas tem Minha mãe já é tem a questão da necessidade também, né? É lógico que a gente, ao máximo, sempre, enquanto pai e mãe, porque eu tenho filhos, né? Eu tenho 4 meninos, inclusive. Por falta de um, tenho 4 homens em casa, 4 meninos, mais marido. E a gente tem a questão da necessidade do trabalho. Então, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas vamos pensar na população da Tiradentes. A gente entende que tem questões que a gente tem que evitar, né? Enquanto pai e mãe, a gente tem a obrigação de proteger os filhos. Mas, pensando na questão da necessidade objetiva, que é o trabalho, o trabalhar fora para dar sustento, a gente acaba perdendo mão algumas vezes, né? Infelizmente, é uma pena, assim, eu observo bem isso e a gente acaba perdendo a mão. Alguém levantou a mão para falar, eu só não consegui captar aqui quem Eu. era. Oi, Ô, pra professora, falar, a menina da minha sala, ela falou que o celular dela vai descarregar e ela tá sem carregador. Ela falou que se ela cair, ela... Tá bom, É ela isso, deixou, esse é o ela deixou o motivo. nome dela já aí? Sim, deixou. Então tá bom. Ô, Não, tranquilo, professora. Alain, obrigada. Oi, meu amor. Essa pergunta aí sobre a cidade de Tiradentes. Eu não moro. Não sei. Eu moro em Goiânia também. Aí você vai falar, não, você vai falar sobre o lugar que você mora. Você vai falar sobre o lugar que você mora. Se é Tiradentes, Goianazes, né? É o lugar que você mora. É para a gente pensar a questão das mudanças na paisagem. Aí, na próxima aula, a gente começa falando disso, que é sobre memória, e aí a gente entra numa atividadezinha assim, online junta, diagnóstica, para a gente poder entrar no conteúdo. Como vocês não tiveram aula de geografia ainda esse ano, eu vou voltar do início, né? Mas eu vou fazer um catadão, sabe? Assim, dar uma mesclada nas coisas para vocês não saírem prejudicados. Mas a gente vai seguindo. Deixa eu seguir aqui o slide aqui, peraí. Que aí eu vou fazer mais perguntas para vocês. Então, vocês entenderam, né? Vocês vão fazer essa pergunta para alguém que mora há pelo menos uns 20 anos aqui, ou se você mora em Goianazes, né? Perto da sua casa, para a gente poder falar sobre memória, tá bom? Ok. Deixa eu passar. Aí a gente vai falar um pouco da questão da geografia e a pandemia. A gente vai pensar o que são os fluxos materiais e imateriais, eu vou explicar tudo isso, tá? Crise sanitária, os nascimentos e os óbitos que tiveram por conta da pandemia, da Covid-19, solidariedade, desigualdade social e a fome, pensando no Brasil, tá?
tudo bem. A gente tem ainda uma horinha de aula, dá pra gente falar bastante coisa, tá bom? Professora, Oi, meu amor, fala. eu tinha saído da aula porque a minha internet tá ruim hoje, tá? Tá, Só tudo pra bem, não. avisar. Se cair, tenta voltar. Se não conseguir voltar, a gente entende. Hoje Tá também a bom. gente tá apanhando bastante também com a internet hoje aqui. Mas não esquenta a cabeça, não, tá? O que a gente tem que pensar? Primeiro, a Covid-19, ela trouxe para a gente uma mudança na rotina muito grande, tá? E dentre essas mudanças é o fluxo, que é a circulação de coisas, né? De coisas, de pessoas e tal, assim. E aí, dentre essa circulação, a gente vai falar um pouco do que é esse fluxo material e esse fluxo imaterial. E aí eu pergunto para vocês, o que é material? O que são as matérias? O que é isso? O que é algo material? É algo que ocupa um Oi? lugar no espaço. É algo que Ocupa um lugar no espaço. Mas esse Ah, algo Algo que dá pra tocar. Isso, é isso. Porque é algo que ocupa um lugar no espaço? Sim, só que é algo que ocupa um lugar físico, né, no espaço, né, literalmente, né, assim, né. Um celular, por exemplo, que eu coloquei aqui em cima do meu caderno, ele está ocupando esse determinado lugar, né, que é o caderno, só que isso é material, eu pego, né, consigo palpar. E o que é imaterial? Esse material aqui. Material? Isso, Algo que não é seria? físico. Exatamente. Ai, vocês estão demais, gente. A gente aprendeu esses dias. Isso mesmo. Ah, olha que belezinha, tá vendo? Ah, então vocês estão na ponta da língua. Eu vou parar então, vocês vão continuar. Na verdade, a gente aprendeu isso no 5º ano, só tá revivendo isso. Tá revisando, é isso mesmo. E aí, vocês, o que a gente tem que entender? Essa pandemia, ela fez com que a nossa rotina mudasse muito. E essa circulação de materiais, né? Ela está ligada, na maioria das vezes, sobre a circulação de produtos, né? Então, por exemplo, assim, hoje a gente tem muita coisa, muito trabalho home office, né? Que chama, né? Muito trabalho em casa. Ou a gente liga, por exemplo... Eu trabalho em home office e normalzão também. E você trabalha com o quê? Em home office eu trabalho para a Amazon. E normal, assim, tipo, eu trabalho com automação. E você consegue dar conta de estudar durante o período integral e ainda trabalhar em 2 lugares? Sim, porque, tipo, home office eu consigo trabalhar a hora que eu quero, entendeu? Eu trabalho por conta própria. E a automação também, só que, tipo, às vezes eu vou e marco com o cliente para fazer mais final de semana, entendeu? Que é o tempo que eu tô mais livre. Entendi. Muito bem, viu? Boa sorte. Obrigado. E aí, esses fluxos materiais, ele vai fazer circular essas mercadorias. Lembrando que, nesse período de pandemia, a gente teve muito mais compras online, né? Muito mais comércios fechados, muitos comércios fecharam, e aí a galera tá vendendo somente via online. Então, essa circulação de mercadoria, ela foi muito mais presente. Ao mesmo tempo que a gente teve também algumas barragens, né, algumas coisas como lockdown e tal, que fechou um pouco rodovias, né, em determinado momento, que nem final de ano, foi lá, fechou as estradas, né, para tentar diminuir um pouco essa circulação desses transportes, né, rodoviários, próprio transporte aéreo, com as viagens para fora do país, né, ou com a chegada da galera. Então, esses fluxos materiais, eles vão fazer com que essa circulação de, principalmente, né, mercadorias, né, e de pessoas, mas a partir das suas rodovias e tal assim, que elas ocorram com mais frequência. E esses fluxos imateriais, o que a gente pode dar de exemplo, por exemplo, de fluxos imateriais? Falem para mim. De coisas que a gente que não é palpável, né? Não é matéria. O que a gente pode falar? O ar? Sinal de internet? A internet? Internet, sinal de TV, não é? Então, assim, por exemplo, hoje
hoje muito mais, né? Muito mais até do que no ano retrasado, né? 2019. Tudo é muito rápido, né? Tudo é muito rápido. A gente consegue fazer compra de supermercado pela internet. A gente consegue comprar basicamente tudo pela internet. Esses dias eu levei até um susto, né? Porque um susto assim, né? Na verdade, eu achei diferente, porém já devia estar esperando. Quando fechou agora de novo os comércios, a gente ia cantar parabéns pro meu filho, assim, 5 anos só, a gente ali, a família, tudo. Eu fui comprar uma velhinha ali embaixo, perto da minha casa, numa lojinha que vende artigos para festa. E de repente, tipo, tava fechada, até aí tudo bem. Aí, assim, um lugar que eu nunca tinha visto fechado, assim, fora do horário, né, no horário de expediente, estava fazendo compra pelo WhatsApp. E aí as pessoas chegavam na porta, eles não atendiam, tipo, com a porta fechada. A pessoa tinha que ir ali da porta, entrar no WhatsApp, ali na porta ou na sua casa, mandar mensagem para eles e depois ir lá só buscar. Então, quer dizer, são rotinas que super mudaram assim para a gente, mas que são necessárias nesse momento. Então, a gente acaba se articulando em cima desses meios, né, de comunicação, né, dessa logística, esses meios de rede, né? Por exemplo, uma outra coisa assim para vocês assim que é muito nítido. Hoje, qual é a ferramenta de rede social, por exemplo, que vocês mais utilizam? Facebook. Facebook. O que mais? WhatsApp. WhatsApp. Instagram. Cada momento é um Twitter. Twitter. Qual é o nome daqueles lá de vídeo? YouTube? TikTok. Kawaii. TikTok. Bora ganhar Como que é dinheiro o no Kawaii. outro também? Como que é o nome? Kawaii. Kawaii. Eu ia falar Kuazai, nada a ver. Kawaii, então assim. YouTube. YouTube, então. E tudo é muito rápido. Hoje, por exemplo, você quer fazer qualquer coisa, você consegue ter no YouTube muito fácil. Assim. Eu quero aprender a tirar bolor da roupa. Aí você vai lá, você descobre lá como você tira o bolor da roupa. Eu quero tratamento caseiro para espinha. Você vai lá e consegue o tratamento lá caseiro e tal, assim. Tudo é muito rápido. Que já existia pré-pandemia, mas pós a pandemia isso se acentuou muito rápido. Se acentuou muito rápido. Camille, Então, assim, desliga o microfone. tem alguém que está fazendo comida. E aí a gente se acentuou muito rápido e a gente tem acompanhado e tem apanhado também. Então, por exemplo, a gente gosta de aglomeração, né? A gente gosta de estar na sala de aula, de um ver o outro, dar risada, se abraçar. A gente não gosta disso? A gente adora. Eu falo por mim, que eu também sou assim. Eu vejo os alunos, eu quero abraçar todo mundo. Mas eu acho que os outros países não sofreram tanto quanto a gente. A gente é muito Eles não caloroso, gostam de contato físico, a gente gosta. A gente é muito caloroso. Eu não gosto de contato físico. Mas é normal. Mas a maioria da gente, a gente aperta a mão, a gente dá abraço, a gente beija. Sim. Eles não fazem Sim, a isso. maioria sim. Não, aqui em São Paulo... Professora, até hoje, Oi. em meio de pandemia, tem familiares que ainda se abraçam, se beijam, né? É. Tipo, amigo, colega. Eu tenho evitado, assim, que eu morro de medo, né? Que eu tenho meus filhos pequenos em casa, eu morro de medo de chegar em casa assim, com alguma coisa, mas... Professora, Oi, fala, meu amor. Eu mesmo que trabalho na feira, a gente evita o máximo de contágio. A gente indica. Porque a gente tem medo, né? A gente fica super ressabiado com um monte de coisa, né? Mas, por que eu estou falando isso? É para a gente entender que esse fluxo, né, essa logística de rede, né, ela vai formar uma rede geográfica onde vai fazer a gente estar em contato com o mundo inteiro. A gente compra mercadoria do exterior com muita facilidade hoje, não é? A gente fala com as pessoas em outros países, né? Estou aqui, eu, de repente, falando na internet, nossa, gente, apareceu um crush, sei lá, de Moçambique, na África. E aí, como que... Não, Moçambique não, porque Moçambique eles falam português, mas, de repente, sei lá, África do Sul, que falam inglês e suas línguas, né, originárias e tal. E aí, como que eu vou falar com ele em inglês se eu não sei, gente?
Ai, que mico que eu vou passar. O que eu faço? O que eu faço? Usa Maria Beatriz. Quem é a Maria Beatriz? Pede ela pro Vinícius. Pede ela pro Vinícius, ele sabe, professora. O Vinícius sabe? Mas, por exemplo, o Vinícius está muito ocupado para me ajudar agora. Eu estou aqui na internet falando com essa pessoa da África do Sul. O que eu faço? O tradutor. O quê? Google Tradutor. Ô, professora, eu posso tentar? Não sei muito. Ah, tá. Não, mas, gente, não, quem sabe um pouquinho, tudo bem, ainda vai lá e arrisca. E quem não sabe, como é o meu caso? É Fala Google assim, Tradutor? professora, I don't speak English. Chama no privado. Eu tenho amigos dos Estados Unidos. Então. Professora, Não, também já- tenho vários amigos lá dos Estados Unidos, ixi, de vários lugares, professora. Não, Porque eu não sei falar faço- inglês. Meu amigo da França. Porque eu faço parte de uns campeonatos aí, Aham. aí sabe como é, né? Professora, eu aprendi. O pai também é jogador, Ele se acha, professora. ele se acha. O pai também é jogador, sabe como é, né? Ah, Professora, o pai trabalha em 2 Coitado serviços, dele, gente. professora trabalha em 2 serviços e estudo que nem camelo e ainda jogo bola. Caramba, ó, você é Pai, o cara. um tremendo É camelo. o cara, professora, é o cara. Você é o Nem se cara. acha ele, nem se acha. Quando eu crescer, eu quero ser que Não, nem o professora, eu Iago, sou mano. camisa 10, professora. Quando eu Você é o crescer, Iago, não me tá? larga. Caraca. Se for assim, eu sou Daqui a pouco o atleta. Iago vai estar jogando na seleção brasileira e a gente tem que falar, olha, ele Quando estudou ficar comigo, famoso, viu? quando ficar famoso, lembra da gente, viu? Porra, pode Ó, ser. Iago, ó, Prino, lembra? é o show da Iago, Beyoncé. Iago, você lembra, Iago? Que eu te Vou falei, posso passar, ó. olhar as questões aí. O Enzo, seu áudio tá todo estourado, viado. Todo mundo aqui. É porque vocês estão falando todos ao mesmo tempo. Por isso que aí dá uma microfonia. Ó, vamos passando aqui, ó. Depois que a gente fala dessas redes de comunicação, a gente vai pensar o quanto, no dia a dia, isso afetou a nossa saúde física e nossa saúde mental também, né? E aí a gente vai falar de uma crise sanitária. E esse sanitário não é o vaso sanitário, não, viu, gente? Não vai achando que é uma crise no vaso sanitário, não. Se alguém teve dor de barriga, não é isso. Tava Esse pensando isso. Essa sanitária, ela quer dizer com as nossas necessidades básicas, né, de saneamento. Então, por exemplo, assim, a gente tem o saneamento básico, que é esgoto, água encanada, energia, e a gente tem a saúde pública, né? Aqui no Brasil, a gente tem o SUS. Em outros países, como os Estados Unidos e tal, não tem hospital, né? Não tem sistema de saúde público, né? As pessoas precisam pagar, mas aqui a gente tem o SUS, a gente tem que agradecer muito a isso. Mas, professora, se a gente tem o SUS, se é público, por que essa crise toda? Por que morreu tanta gente no Brasil? Porque o Brasil é o país que está morrendo mais gente com coronavírus, né? E aí a gente pode levantar várias hipóteses, né? E a primeira dela é a falta de investimento nessa saúde pública brasileira, nesse sistema de saúde brasileiro, né? Uma questão de interesse governamental, um monte de questão, né? Então, a gente tem hoje o Brasil como o país da América Latina que mais tem infectados por coronavírus e entre os primeiros em casos de infectado por coronavírus no mundo. E número de mortes, ele está atualmente como o primeiro que mais tem morrido ali, sempre disputando com os Estados Unidos, que morreu bastante gente também, mas que tem mais morrido no mundo atualmente é o Brasil. Nunca tivemos tantos mortos num mesmo período. Por exemplo, no mês de março, aí eu vou mostrar daqui a pouco uns dados, e no mês de março teve mais mortes, em algumas cidades, teve mais mortes por coronavírus do que... Por coronavírus não, teve mais mortes no geral do que número de gente que nasceu, né? Do que bebê que veio ao mundo, né? Em algumas cidades, né? Mas, no geral, ele está bem ali entre os nascidos e os mortos pela primeira vez na história. E aí eu pergunto para vocês, de uma forma assim rápida, vocês falarem para mim, como que a gente lida, como que lidamos, como que vocês têm lidado com essas questões das normas sanitárias e do isolamento? O que vocês, a família de vocês, têm feito para poder pensar essas normas sanitárias, né? Esse isolamento, vocês têm conseguido fazer sem julgamento, né? Não estou aqui para julgar de jeito nenhum, né? Mas como que a gente tem conseguido superar essa questão num país que tem tanta desigualdade social? Vocês têm conseguido, a família de vocês, como que está essa questão do isolamento social,
né, da proteção do vírus? Como que está para vocês isso? Pode falar. Ô, professora. Oi, meu amor. Eu moro em prédio. Aqui. Vinícius, depois você fala. Eu moro em prédio. E a gente Trabalhar, tem minha um mãe salão trabalha de no mercado. festa. Geralmente uma saída também. A gente. Gente, ó, quando Vinícius, alguém estiver falando, espera só a pessoa concluir, aí depois a gente entra. Se precisar, de repente, estender a mãozinha, ou de repente colocar no chat, alguém vai me avisando, ó, fulano tá inscrito, não sei o quê, só para não dar confusão. Fala. Continuando, né, professora? Tá. Aqui a gente tem o salão de festa, tem a arinha, né? E tem os brinquedos. Uhum. O síndico isolou o salão de festa, a arinha e os brinquedos, e é proibido andar de máscara quando a gente vai entrando. Então a gente sempre usa máscara e álcool em gel que tá tendo. Aham. Só isso. Bem. Quem mais? Pode falar. Acho que era o Vinícius que queria falar, né? Sim, foi. Fala, Vini. O microfone dele tá ruim, professora. É? É, professora, é Wi-Fi, na verdade. Fala para ele Meu, escrever aí. minha internet tá muito ruim, acho que eu não vou nem conseguir falar, nem te apresentar falando, desculpa. Imagina. Fala, Vinícius. Era ele que tava falando agora. Aí, se ele não conseguir falar, pede para ele escrever, ele escreve aí e alguém lê depois. Fala, quem mais? Como que tá para vocês isso? Um de cada vez. Como que vocês estão lidando? Então, aqui Nossa, em casa gente, tá tomando todos os cuidados. Uhum. Eu moro, eu, minha mãe e meu pai. A gente quase nunca sai de casa, só quando é necessário mesmo. E lá fora, na lixeira, na hora que a gente vai na lixeira, agora tem negócio de álcool em gel ali, que a gente abre a Uhum. lixeira. Aí tem o álcool. Na portaria também tem. E é isso. Aí quando sai, tomando todos os cuidados possíveis. Antes, eu nem saía de casa. Imagina agora. Mentirosa, professora, é mentirosa. Ô, professora, Oi, a Ana meu amor. mete já o louco. aqui em casa, a gente tem, tipo, a gente tem o tênis de sair e, tipo, na hora que a gente chega, o chinelo já fica na porta de casa. A gente já tira o tênis e deixa na porta e coloca ele numa sacola e vai lavar ele. A gente realmente está assustado, né, com tudo isso, né? E alguns países da Europa, por exemplo, o Brasil está passando pela segunda onda agora, né? Mas alguns países da Europa, como a Alemanha, França, Itália, que já tiveram números altíssimos de morte de coronavírus, aumentou de novo e agora está entrando na terceira onda. Então dá um medo, assim, né, de repente, nossa, será que isso não vai acabar nunca, né? E a gente demorou muito para começar a vacinar e ainda tem pouquíssimas pessoas vacinadas. E essa nova variante está pegando muitos jovens, né? Então a gente fica muito preocupada, mas a gente vai suportando que a gente não está sozinho, né? É isso que a gente precisa entender. Ó, por exemplo, esse gráfico, ele vai apontar exatamente o que eu falei, ó. Esse em verde aqui, azul, mais ou menos, ele está falando o número dos nascidos, né, os nascimentos do mês de março, desde 2015 até 2021. E aí o amarelo é o número de mortos, né, de óbitos. Aí se vocês verem, ó, normalmente estavam bem ali próximo, o número de nascimentos e o número de óbitos. Quando chega aqui em março de 2021, que foi o mês passado, quase igualou o número de nascimentos com o número de mortos no Brasil. Né? Então, assim, para gente pensar, né? É para a gente pensar o quanto que as pessoas estão morrendo, né? Não só por coronavírus, mas assim, o coronavírus ele veio para acentuar, inclusive as outras comorbidades, né? As outras doenças que as pessoas têm, o coronavírus ele veio para acentuar ainda mais isso. Então, para vocês entenderem e perceberem, né, questão de número, como que se dá isso, né? Então, quando a gente às vezes escuta os casos assim falando na TV, às vezes a gente pensa, nossa, acho que é um pesadelo que eu estou vivendo, não é real isso, né? Mas isso é real, né? E a gente precisa reverter esse quadro, mas a gente só vai reverter
a partir do momento que a gente tiver mais segurança mesmo, assim, de saúde, né? Então, as vacinas, elas vêm para isso. E aí, vamos torcer para que toda a população seja vacinada o quanto antes, né? Tudo bem? Sim. Vamos pensar um pouco. E aí eu quero que vocês daqui a pouco me respondam uma outra pergunta. A gente vai pensar um pouco. Solidariedade em tempos de pandemia. A gente tem uma questão que é obrigação do governo, né, manter algumas questões, né, assegurar que a população tenha mais acesso, né, a Eu acho que eu trabalho, tenho essa rua. Essa daqui? Onde Eu será? acho, eu acho. Eu não tenho Ou é certeza. próxima, né? É que eu peguei da internet, eu não peguei. Então pode ser tanto por aqui como por Parece lá na Vila Holanda. Parece, Mas tá né? bom. Parece bastante Tiradentes. Lembra um pouco. Ó, por exemplo, essa imagem é uma imagem real, né? De uma galera ajudando com cesta básica as famílias que não, né, que mais necessitam nesse bairro, no caso, né? E aí eu quero que vocês pensem um pouco, né? Existe as demandas governamentais que precisam ser sanadas e o governo não dá conta por falta de interesse com que a população pobre, né, se sobressaia e saia do seu nível de pobreza. Para além da pobreza, a gente passa hoje por uma situação mais agravante ainda do nível de pobreza, que é a situação de miséria. Aumentou muito o número da miserabilidade, né, no Brasil por conta do fechamento de empresas, né, pequenos comércios que a galera trabalhava, foram proibidos também de exercer atividade informal, né, que são os camelôs e tal, assim, na rua. Então a galera passou a não ter de onde tirar renda. Aí surgiram alguns programas governamentais, como o auxílio emergencial, tal, que não supre essa necessidade, e hoje, inclusive, foi diminuído para menos ainda. Então, assim, não suprindo a necessidade básica, a própria população se sentiu esse afeto, essa empatia de ajudar. A população brasileira sempre foi assim, sempre foi solidária. Não é à toa que falta um açúcar, a gente pega na vizinha, falta um arroz, há um parente que vai lá e dá um arroz, falta um ovo, não sei o quê, a gente sempre foi assim. O que aconteceu agora foi que se acentuou essa solidariedade por uma necessidade em comum, né? Que é a fome. E quem nunca passou, da população pobre, quem nunca passou por essa situação, um dia chegou bem próximo de passar, né? Que é a coisa de não ter o que comer, assim, sabe? De você acordar de manhã e não ter que dar para os filhos, né? Hoje tem uma bolachinha, hoje tem um pãozinho, nós vamos dividir em 4, sabe? Então, a população brasileira, ela se viu nisso. Então, eu quero que vocês reflitam um pouco e respondem aí, assim, devagar, para ninguém, assim, atropelar o outro e tal, mas se vocês conseguiram perceber nos bairros onde vocês moram, esses movimentos de solidariedade, de entrega de cesta básica, né, de coleta de alimentos para dar cesta básica, o que vocês conseguiram perceber? Professora, eu sou cristã, né? Então a minha igreja, ela sempre pega a cesta básica, né? E meu pai sempre ganha a cesta básica. Quando meu pai, a gente veio para se mudar, então a gente tava com 3 cestas básicas. A gente doou uma para um pastor e outra para a igreja. Sempre a gente tem, a gente dá. Porque a gente sempre teve essa compaixão entre a família. Muito bem. Então, a minha mãe também participa de uma ONG que doa cesta básica. Na verdade, minha família toda participa de uma ONG que doa cesta básica para as pessoas, né, necessitadas. Quem mais? A minha família também. Minha família e uns amigos aqui que a gente tem aqui da rua, formamos uma ONG aqui, né? Minha família formou, né? Aí eles montaram a cesta básica assim, montaram tudo e foram distribuindo. A minha mãe faz parte de um grupo chamado Formiguinhas do Amor. Tipo, se tem algum acidente, tipo um incêndio em casas, eles se juntam, pegam com conhecidos roupa, comida, brinquedos, aí vem uma pessoa, pega e leva para a pessoa que precisa. Muito bem. Professor, aqui também, eu sempre tive bastante roupa, né? Porque eu sempre guardei minhas roupas de quando eu era
menor e tal, né? E eu sempre doei minhas coisas, tipo roupa que eu não usava mais. Tinha até roupa nova que tava na etiqueta que eu não usava, eu doei também. Alguns alimentos, cesta básica que a gente ganha. Ou tipo, mesmo se eu vejo alguém na rua passando necessidade, eu pergunto se quer comer, se tá com fome. Já fiz muito isso, então, tipo, é bem gratificante fazer essas coisas. Muito bem, gente. E vocês perceberam que esse movimento sempre existiu, né? Sempre existiu. É a ONG que foi formada, é o grupo da igreja que sempre se solidarizou, que doa agasalho, doa roupa, sabe, assim, que doa enxoval, né, para quando os neném nascem, né? Esse tipo de ação, de solidariedade, sempre teve na vida do brasileiro. O que acontece agora é que isso ficou muito mais acentuado e muito mais emergencial, porque as pessoas estão passando fome, né? E a fome, ela não espera, né? Ela não é... Ela é latente. E aí, eu era para eu ter visto para vocês agora que eu lembrei, era para eu ter lido para vocês no começo, mas eu vou ler para vocês agora, porque tem tudo a ver. Vocês me permitem ler uma poesia? Sim. Claro. Ó, eu sou professora de geografia, mas que ama literatura. Então, toda aula, se de repente alguém quiser trazer um texto, professora, eu tenho uma poesia assim, assensado, ou tem uma música, posso ler aqui para a galera, tal? Vocês ficam à vontade, tá? Que eu sempre faço isso no começo, acabei esquecendo de fazer no começo aqui, porque a gente estava tentando arrumar aqui o equipamento, eu fiquei meio ansiosa para começar logo. Então, eu vou ler para vocês, ó. É de um poeta da Zona Sul de São Paulo, chamado Sérgio Vaz. E aí ele fala assim: a fome sabe onde o pobre mora, e a felicidade não sabe andar nos becos e vielas. A geografia da dor registra no mapa gente viva com a barriga morta. O arroz e feijão alegam não ter nada a ver com isso. Quem se importa? No vazio do garfo e da faca, o tempero da revolta. Tá? Então, pensar um pouco isso mesmo, né? O quanto que essa necessidade pela fome, ela mobilizou, assim, as pessoas ao tal ponto que nos aproximou e trouxe para a gente a empatia de volta. Né? Porque eu costumo falar assim, que aqui em São Paulo, por mais que a gente também é super acolhedora, a gente está tão viciado em trabalho, que a gente, né, trabalha demais por conta de São Paulo ser o centro econômico do país e tal, a gente trabalha muito, a gente às vezes esquece de ir lá e perguntar, fulano, e aí, como que você tá, né, você tá bem? Ou senão a gente encontra as pessoas na rua, a gente já encontra meio correndo, eu tô indo ali que eu tô atrasada, eu tô atrasada para trabalhar, né, tipo, meio assim, correndo, a gente não consegue parar para falar com as pessoas. Eu acho que a pandemia, ela trouxe pra gente o contrário disso, né, trouxe pra gente, assim, olha, as pessoas precisam se olhar, né, se cuidar, né, e isso daí é muito, muito gratificante. Tudo bem até aí, gente? Tranquilo? Sim. Sim. Tá, então assim, eu estou encaminhando para finalizar, e aí se vocês quiserem ir falando, a gente vai conversando, mas eu quero finalizar aqui com um retrato, primeiro de uma ocupação, né, para falar desse aumento dessa desigualdade social, né, que é essa diferenciação entre ricos e pobres, né, os ricos cada vez mais acumulando suas riquezas, né, e os pobres cada vez mais abaixo muitas vezes da linha da miséria, né. Esse mapa da pobreza, da Covid-19, ele está desatualizado, eu não consegui encontrar um mais atual mesmo. Ele traz um pouco o retrato da desigualdade, mas no mês de maio do ano passado, então já vai fazer um ano que tem esse mapa. Assim, se eu conseguir encontrar no decorrer aí tal dos dias, eu posso disponibilizar para vocês. Eu vou mandar para vocês depois esse material da aula, porque vocês vão ter que fazer semana que vem o formulário, né? Vou mandar esse material da aula para vocês. Vou redigir a aula em forma de texto para ajudar vocês, também para vocês terem como registro, né? Que é bom, né?
E no final desse material aqui, tem todos os sites que eu entrei para pesquisar. Tem um site que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só finalizar esse daqui, eu vou mostrar uns 2 sites para vocês aqui. E tem tudo isso daí registrado aí dentro desse material, desse slide, tá bom? Para vocês poderem estudar, né, e tal, se apropriar melhor. Ó, esse mapa, ele vai mostrar aqui, em verde, são as capitais, né, dos estados, onde tiveram, em verde aqui, que tiveram menor índice, né, de desigualdade, tiveram as menores taxas de desigualdade, esse em verde. O vermelho aqui na região amazônica, né, Manaus, né, aqui, ó, norte, nordeste, né, Roraima, São Luís Maranhão, Recife e tal, são os lugares onde tiveram maior índice de desigualdade. Então, assim, pensando na questão econômica do Brasil, a gente sabe que os estados do Sul e Sudeste, aqui embaixo, cadê? O mouse não está aparecendo aqui. Do Sul e Sudeste, e uma parte aqui do Centro-Oeste, são onde concentra o maior número de riqueza, por conta, né, da expansão comercial lá atrás, no período colonial, aqui na região Sudeste, aqui e tal, e que transformou São Paulo, por exemplo, no centro econômico do Brasil até hoje. Então, esses estados são os que vão concentrar um pouco mais da riqueza. Não que a sua população seja rica, não é isso, né? É só a gente pensar o número de favelas que a gente tem, o número de miseráveis que a gente tem nesses estados. Mas está falando de concentração de renda da localidade, né? Do estado, né? Das capitais e tal. E a gente sabe que para o norte e para o nordeste é onde sobra o menor acesso à informatização, à saúde pública. A gente viu a crise que ocorreu por falta de oxigênio, né, no período da pandemia, em Manaus, por exemplo, né, no Amazonas. Então, assim, são os lugares onde vão chegar menos possibilidade, né, de conseguir superar essa situação de miserabilidade, né? E aí, tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Sim. Sim? Ó, eu vou mostrar um mapinha para vocês que eu acho bem interessante. Deixa eu parar a coisa aqui. E eu vou abrir outro. Peraí, parar a apresentação. Aí eu vou abrir outro. Porque tem um mapinha aqui que eu acho bem bacana, assim, para a gente ter mais ou menos a ideia dessa disseminação aí do vírus, né? Aqui no Brasil. No mundo, na verdade, né? Ó, o contágio. Esse mapa é um mapa... Opa, cadê? Peraí, gente. Opa, deixa eu só ver se eu consigo atualizar ele aqui para ver se ele vai. É um mapa em tempo real. Então, assim, ele vai mostrar para a gente a questão do contágio de coronavírus desde o primeiro caso lá atrás, até hoje, até ontem, no caso, né? Dia 21, porque ele não foi atualizado ainda de hoje vai ser atualizado só amanhã. E aí, dá uma olhadinha nessas bolinhas vermelhas, tá? Eu vou começar, tá bom? Ó, começou lá atrás, em janeiro do ano passado. Aí ele vem. Olha aqui, ó, disseminando aqui, ó, na Ásia aqui, tá? Se espalhando aqui, ó, Europa, África, mais ao norte, Europa aqui, ó. Isso em março do ano passado, ó, o Brasil aqui. Ó, olha aqui em cima na Europa, bombando, aqui, ó, Estados Unidos, bombando. Ó, junho do ano passado. Eu vou disponibilizar todo esse material para vocês, tá? Ó o Brasil, gente, bombando.
Ó, novembro. Janeiro. Tá esse ano já. Ó, março. Opa, peraí, deixa eu ir lá. 21 de abril, foi ontem. Número de mortos no mundo, 3.056.040 mortos por coronavírus. Ó, Brasil, você passa aqui em cima, você consegue visualizar. Até ontem foram 381.475 mortos no Brasil por coronavírus. Aí a gente consegue ter a dimensão, né, de como está, né, e quão nocivo é esse vírus, né, e o quanto que a gente precisa continuar se resguardando, não tem jeito, né, ó, você vai passando por cima, esse mapinha é muito legal, assim, eu vou mandar para vocês, eu tenho um link lá nos slides, tá? Aqui tem um dado do Plano São Paulo, que é a meta, né, do governo do estado para a questão de organização do estado de São Paulo com relação às transições e às fases, né, amarelo, laranja, vermelho e tal, para poder reabertura e tal das coisas, né? Estão colocando como faixa de transição nesse momento, né, que é entre a vermelha e a laranja. No entanto, os números ainda são altíssimos e, assim, sem perspectiva, por enquanto, de diminuir mesmo, né? E a gente sabe que essa transição é porque está chegando, né, a comercialização do Dia das Mães, né? E aí, assim, a gente sabe que os casos, se continuar abrindo, assim, comércio, shopping, não sei o que, as pessoas vão aglomerar, os casos vão aumentar de novo, né? A gente sabe de tudo isso. Ó, até o dia 12 de abril, que foi a última atualização, todo o estado de São Paulo estava na fase vermelha. Agora está indo entre a fase 2 e a fase 3, que é a transição de uma para outra. O município de São Paulo, tá aqui, ó, destacado. Cidade Tiradentes fica aqui, ó, bem no pezinho dessa bota, né, no leste aqui, tá? E aí o município de São Paulo é em estágio ainda do estado vermelho, isso até o dia 12. Nós estamos no dia 22. Muita coisa pode ter mudado, porque eles estão aqui entre, mas não foi atualizado ainda, a gente está entre vermelho e laranja, tá? Vou mandar para vocês, isso daqui também é bom dar uma acompanhada. Ó, como que vai estar? Então, assim, a partir do dia 18 até o dia 23, atividades comerciais voltaram, atividades religiosas, então é bom para vocês poderem se atualizar, tá bom? Ó, 24 de abril a 30 de abril, o que vai voltar a abrir, tudo bem? Eu vou disponibilizar esse material para vocês também. Tudo bem, galera? Até aí? Sim. Sim. Alguém Professora, tem algum... Oi, meu amor, pode falar. Eu vi esse vídeo e fiquei com aflição. Ele dá uma chocada na gente um pouquinho, né? Tô doido. Ele dá uma chocada. O mapa, o mapinha que vai mudando, mostrando o número de mortes, né? Eu quero, assim, agradecer muito vocês por estarem aqui. A sala bombou. Fiquei super felizona. Tava morrendo de medo o primeiro dia, já logo pensei, ai, nossa, eles vão me deixar lá esperando. Estou super feliz de vocês terem se disposto a estar aqui, a falar que a gente está junto nessa, precisando de qualquer coisa, ou surgindo qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram, de repente, abordar na aula, a gente tenta dar um jeito de colocar no meio do conteúdo, vocês me procuram no privado, tá bom? Todo mundo colocou o nome lá no chat, né?
Sim. Tá. Sim. Professora, como eu troquei de conta, porque a primeira vez que eu entrei em um celular, aí eu troquei, eu tenho que colocar de novo? Não, você colocou hoje, você colocou o seu nome lá? Coloquei, No porque, não, tipo assim, eu tudo tava bem. no celular da minha irmã. Aí Não, não tem problema. eu vim pro da minha mãe. Ah, não, não tem problema não. É só o nome e a série, só para eu poder dar um ok lá na lista de Precisa colocar de presença. novo? Não, já tá lá. Se já tá, já foi, já. É só para saber. Tá bom? Tudo bem? Ô, professora, Tudo bem. deixa eu Oi, meu perguntar amor, sobre o pode negócio perguntar. que você falou que era pra poder perguntar pra alguém como que tá o Aham. tempo. É pra te mandar no PV também? Não, isso daí vocês vão trazer na próxima aula, para a gente dar uma discutida. Vocês anotem, né, tal, depois eu posso até pedir para vocês me mandarem no PV, mas a gente vai discutir um pouco na próxima aula, mas deixa anotado no caderno, porque aí, se de repente, como não vai dar para todo mundo falar, vocês me mandam depois e tal, entendeu? Aí na segunda-feira eu disponibilizo o formulário para vocês. Aí eu quero, de antemão, assim, agradecer muito vocês por estarem aqui, falar que eu adorei, vocês são, assim, show de bola, tipo, Amei super... sua aula, professora. Amei Deixa muito a gente sua aula. super, Parabéns. assim, entusiasmado, assim, eu tô felizona. Eu que gostei demais, assim, demais. Ei, mesmo. professora, prazer em te conhecer. Ah, muito prazer, gente. Muito professora, prazer. Hum. Não dá pra senhora ver, mas estou fazendo o coração. Seja bem-vinda, Tá. professora. Liga a câmera, Marquinhos. Mete o Não, louco. Seja Eu bem-vinda, professora. pode. Obrigada, Não posso gente. mostrar minha face. Estou procurado pela polícia. É boa. Eu vou- Seu avatar É a foto de um animal. Eu vou encerrar a gravação aqui e eu já continuo falando com vocês. Eu Peraí. sofri um processo, professor, e estou sendo procurado. Mentira, mas tudo Entendedores